quando eu faço uma live e ela não tem o número de visualizações ou de pessoas online que eu gostaria. Como eu trabalho isso de forma integrada no marketing enquanto estratégia de comunicação de redes sociais e como que eu trabalho isso em mim? Aí que está o segredo. Esse é o sucesso consciente. É o sucesso consciente. Olá, amigos do Clube da Transformação, sejam muito bem-vindos à nova temporada aí do Sucesso Consciente, que é o podcast do Clube da Transformação. Agora, pela primeira vez, transmitido aqui da nossa nova sede aqui em São Paulo, aqui em Moema. E, gente, vocês não acreditam a emoção que foi pra gente deixar todo esse estúdio aqui pronto, né? E todo tipo de ajuda que a gente teve aqui, material, espiritual, energética, pra chegar nesse momento aqui. Mas a gente conseguiu, a gente se propôs gravar hoje e não poderíamos ter um convidado melhor para esse momento que o meu querido amigo Felipe Queiroz. Seja muito bem-vindo, querido Fê, como a gente costuma te chamar, né, meu irmão? Muito bem-vindo ao podcast Sucesso Consciente, agora de um outro lugar, né? Agora de um outro lugar. Gratidão pelo convite, é um prazer estar aqui. E estava esse tempo aí, ou até um tempo atrás, mais nos bastidores, ajudando na parte de estratégia, planejamento, comunicação e... Aqui não deixa de ser também um trabalho de comunicação, né? Sem dúvida. E você é um grande comunicador. A gente tem conversas assim que poderiam ter virado podcasts, né? Então foram realmente conversas muito profundas e maravilhosas, né? Você também já gravou alguns, né, episódios do seu próprio podcast também. Como é que chamava mesmo? Dialetos da Alma. Dialetos da Alma. E, gente... O Felipe, primeiro eu queria honrar e agradecer muito a G, né, que proporcionou essa nossa conexão, né, e a G falou, tem um amigo que é especialista em comunidade, tudo que vai te ajudar, e na primeira reunião que eu fiz com ele, eu falei, nossa, Deus te mandou. Que bom, que coisa boa, né? E a gente vem desenvolvendo aí nos bastidores o Clube da Transformação, né? O conceito aí do sucesso consciente. E agora é uma alegria grande para mim ter você aqui, não só no podcast, mas também junto com a gente no Clube da Transformação, mais próximo agora, nos apoiando aí a cuidar da nossa comunicação com a Vocatio, né? Que é essa sua nova agência, né? Fala da Vocatio aí um pouquinho. Boa, gratidão. A Vocatio, ela nasce com essa proposta de unir vocações. Então, a partir do momento que eu percebi que quando cada um está exercendo a sua própria vocação, tudo fica mais leve, tudo fica mais fluido, tudo fica mais próspero, a Vocatio vem com essa proposta de unir a vocação dos experts com as vocações das pessoas que trabalham na Vocatio, então ajudando a construir, apoiando a construção do sucesso consciente, trazer um lugar de construção do marketing digital, da comunicação, dos lançamentos digitais, que muitas pessoas aqui que nos ouvem podem já ter passado por experiências de lançamento e sabem o quanto que pode ser desafiador esse processo. E como que a gente consegue construir um lugar mais consciente nesse lugar, nesse espaço, né? Nessa ação, nessa ativação. Então, a Vocatio vem trazendo um novo jeito de ativar isso que é tão importante principalmente para quem empreende, né? Maravilhoso, irmão. E eu apresentando oficialmente aqui, né, o Felipe, ó, estrategista digital, músico, escritor, oraculista, fundador do estúdio criativo Vocatio, que agora, né, é a agência oficial aí desse momento do Clube da Transformação, do nosso podcast aqui também do Sucesso Consciente e desse movimento que a gente está fazendo aqui do Sucesso Consciente. E você foi escolhido, né, atraído exatamente porque eu acredito que você acredita muito, né, nessa questão do sucesso consciente. É um tema que a gente vem discutindo, né, muito, Fê. E eu queria que você já respondesse logo de cara essa primeira pergunta aí. O que significa sucesso consciente para você, Felipe Queiroz? Sucesso consciente. Eu andei meditando e refletindo sobre essa questão nos últimos dias e a principal temática que surgiu a partir dessas reflexões, dessas meditações, foi
a forma como a gente consegue aproveitar o processo. E uma das formas que eu tenho aproveitado o processo é gamificar o processo. Então, o que eu tenho feito no meu dia a dia? Eu tenho encarado muitas das coisas como um jogo, como se fosse um jogo da vida. Só que da vida mesmo. Não aquele jogo da vida que a gente jogava com tabuleiro, mas entender como as peças funcionam, como os desafios. A gente teve aqui alguns desafios relacionados à parte audiovisual, conecta um cabo aqui, o cabo não está funcionando, o que acontece? E a partir do momento que você consegue olhar para tudo isso como um jogo, como um holograma, tudo fica mais leve. Foi muito leve, não teve nenhum desentendimento, não teve ninguém que ficou muito ansioso ou desesperado, todo mundo tranquilo, ali cada um trabalhando, uns trabalhando de uma forma mais energética e outros trabalhando de uma forma mais manual, mas todos trabalhando em harmonia. E a harmonia também é uma das coisas que eu sinto que estão relacionadas ao sucesso consciente. Então, é unir tudo isso ao que a gente já entende como sucesso. Eu gosto de, às vezes, para deixar melhor ilustrado, separar entre sucesso ortodoxo e o sucesso consciente. Sucesso ortodoxo é esse que a gente conhece, que vem muito do corporativo, de você ter que batalhar, se esforçar, dor. E aí, quem sabe, um dia você consegue algum retorno em cima disso. Esse modelo está se mostrando cada vez mais falho, cada vez menos eficaz. E eu diria obsoleto até, né? Obsoleto, perfeito. Porque nem o sucesso financeiro da empresa ele está conseguindo atingir mais, porque as pessoas estão adoecendo. Então, não virou mais... Tá cada vez menos opcional. Não, vai chegar uma hora que não vai ter outro caminho a não ser o sucesso consciente. Porque a saúde das pessoas está pedindo por isso, né? É isso, meu irmão. Eu acredito que... Eu, na verdade, eu sempre questionei, né? Eu gosto muito de questionar, né? O meu próprio Kim aí, né? Na lei do tempo, ele é o guerreiro solar amarelo. Eu sou a pessoa que questiono. Mas eu não questiono pra causar polêmica, entendeu? Eu questiono pra falar, será que faz sentido isso? Será que faz sentido esse modelo? Então, quando eu vi, né? Eu me lembro que eu com... 16 anos eu queria ter sucesso, entendeu? Quando eu era adolescente eu queria ter sucesso. Eu falei, nossa, eu quero ter sucesso, eu quero buscar o sucesso. E aí eu fui fazer o treinamento da Dale Carnegie com 17 anos, o primeiro treinamento que eu fiz, exatamente para conhecer o lado humano do sucesso, né? Que inclusive era a frase que tinha no flyer ali, o lado humano do sucesso. Eu falei, nossa, eu vou conhecer isso, vou saber como é que funciona isso, né? E ali logo eu vi que existia muito mais coisa sobre o sucesso do que simplesmente trabalhar duro. Né? Simplesmente trabalhar mais horas. E eu percebi que se eu tivesse as pessoas certas, as estratégias certas, né? As ferramentas certas, os hábitos corretos, eu iria conseguir muito mais sucesso com muito menos esforço. Né? E aí eu ativei o meu arquétipo, que é um tema que nós vamos falar mais daqui a pouco também, que eu sei que você gosta, né? Que é o arquétipo do descobridor de... Peraí, mas tem muito mais coisa aqui do que as pessoas estão falando que tem que fazer. Porque que todo mundo falava? Você tem que estudar, tem que falar inglês, você tem que aprender tudo sobre informática no computador na época, né? Era isso que falavam. Você tem que saber Excel, pacote Office completo. Mas na época poucas pessoas falavam de inteligência emocional, poucas pessoas falavam que se você fizesse sua constelação, sua vida ia melhorar, poucas pessoas falavam de aromaterapia. Hoje muita gente já fala. Aí eu vi que tinha um universo, eu falei, nossa, tem muita coisa. E até hoje eu continuo descobrindo, né? E aí eu acredito que tem muitas ferramentas, muitas maneiras de conseguir mais resultado com menos esforço. E você, Fê, eu queria te agradecer porque você me ajudou a chegar numa frase, né? Que eu acho que a gente poderia falar ela aqui. Que o sucesso consciente, ele não é para um lugar onde a gente quer chegar.
O sucesso consciente é um estilo de vida, é algo para ser vivido, né? Então a gente chegou nessa frase que o Clube da Transformação ajuda as pessoas a viver o sucesso consciente, né? O que significa isso, viver o sucesso consciente? Perfeito. É sobre integração, é sobre a gente se lembrar a cada gesto o que de fato a gente está construindo e como a gente está construindo. Não somente quantas empresas eu já fiz parte, eu tenho um currículo com muitas empresas ali no histórico. Eu aguentava, eu acho que essa é a palavra mesmo. Eu aguentava ficar no máximo 2, 3 anos em cada empresa. E aí você pega uma jornada de 20 anos de experiência, e desses 20 anos, 16 no corporativo, e aí faz a conta, né? De 2, 3 anos pulando, foram muitas empresas. E muitas dessas empresas lá tinham missão, visão e valores. Mas quem aplicava essa missão, essa visão e esses valores no dia a dia? Nenhuma que eu passei, de fato, vivia todos esses textos que foram desenvolvidos, muito provavelmente, pela equipe de comunicação, de marketing, de pessoas como eu. Então, viver o sucesso consciente é você ser capaz de integrar isso, não só enquanto você estiver trabalhando, mas também no seu dia a dia, ali, na sua vida pessoal. Então, viver, a gente não está delimitando ali. Viva profissionalmente o seu sucesso consciente. Não, é viva o sucesso consciente. É abrangente mesmo. Porque quando a gente descansa, quando a gente não está trabalhando, é tão importante quanto a gente não está trabalhando. Porque é nesse momento que a gente está recarregando as baterias, que a gente pode praticar o ócio criativo, a gente pode criar espaço para que novas ideias chegam, que a gente possa investir em tempo de qualidade com as pessoas que a gente gosta. Inclusive, aquele professor renomado, né, de Harvard, o Tal Ben-Shahar, ele defende muito isso, que o problema não é o estresse, o problema é a falta de recuperação, né? É o estresse excessivo por muitas horas, por muitos dias. Então a gente precisa realmente se recuperar, né? Se regenerar. E acho que isso passa por muitas coisas aí que você trabalha, né? Por ativação dos arquétipos, por viver o propósito e apoiar as pessoas a descobrirem realmente seu propósito, a sua vocação, né? Tá alinhado com isso. E aqui no Clube da Transformação, o que a gente defende muito é também a integração, né? Ou seja, será que realmente a nossa vida pessoal está separada da nossa vida profissional? Será que realmente o mundo material está separado do mundo espiritual? Será que já não chegou a hora da gente integrar tudo isso? Né? Integrar todas essas ferramentas? E assim, eu fico muito triste porque a gente nesse momento está vivendo uma pandemia de saúde mental, né? Tanto na vida quanto nas empresas. Mas eu fico muito feliz que isso está fazendo as pessoas despertarem, né? Despertar e valorizar aquilo que muitas vezes elas criticavam. Isso aí de ficar respirando antes de reunião, isso aí a gente está perdendo tempo, entendeu? Então você imagina que há 20 anos atrás eu já colocava o pessoal da GM para respirar e para meditar. Né? E eu sempre brinco que todo mundo achava que eu era um ET, né? Agora todo mundo já tem certeza, então já estou podendo me apresentar direto. E agora as pessoas me procuram para saber como é que é mesmo aquilo lá que você quis me ensinar aquela vez. Né? Eu queria aprender agora, como é que eu faço para meditar? Né? Eu falo, que bom, por que você está querendo isso agora? O que mudou em você? Né? E por falar em que mudou em você, eu queria que você contasse um pouquinho agora a sua história de transformação. Né? Eu imagino que você teve algum momento, né, de transformação ali. Né? Do Felipe, que de repente não vivia tanto o sucesso consciente, para o Felipe hoje que vive o sucesso consciente. Lembrando, gente, que para nós também o sucesso consciente não é a perfeição. Para mim não tem assim uma pessoa, nossa, essa pessoa vive 100% alinhado com o sucesso consciente. Não, mas é um despertar, né? É um novo estilo de vida. Então conta um pouquinho para nós, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, como é que foi a sua história ali antes e depois desse despertar aí para a consciência e para o sucesso consciente. Sim. Eu sinto de trazer uma canalização que foi feita
em sonho. Uau. Que quando eu tenho algumas projeções, enquanto eu estou dormindo, eu tenho a oportunidade de acessar algumas consciências e eu começo a fazer perguntas. Igual a gente faz pergunta para a inteligência artificial. Eu faço para os mentores, para essas consciências. Aproveito ali o momento. Às vezes, quando eu acordo, eu não lembro. Mas quando eu lembro, eu busco anotar. Inclusive, eu tenho um lugar onde eu armazeno todas essas canalizações, tanto poesias, que eu chamo de poeguias, porque são poesias que nos guiam através dos nossos guias. E aí eu armazeno tudo lá, é um lugar chamado Relíquias da Consciência. Então, esse, inclusive, é um exercício que me ajuda muito a estar mais em contato com esse tipo de consciência. Quanto mais você valoriza, você escrever, é você valorizar a informação que chegou até você, né? É você conseguir guardar como se fosse numa caixa de joias. Então, por isso, Relíquias da Consciência. E uma das coisas que eu gosto de trazer também é que a gente nunca não sabe algo. A gente só não lembra. E quando você acessa alguma sabedoria, você está simplesmente se lembrando. E aí você se lembrou, você resgatou aquela relíquia da consciência e você fez o que com ela? Você guardou num relicário? Você anotou? Você internalizou? Você integrou? Então, essa é uma das práticas que eu tenho feito hoje. E aí, trazendo sobre o meu despertar, né? O que causou essa trajetória até chegar ao sucesso consciente, foi realmente o adoecimento. Eu tive um primeiro burnout, e nem sabia o que era burnout, na época não se falava sobre isso. E simplesmente eu não conseguia sair de casa. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Por que eu não consigo sair de casa? Será que eu preciso tomar mais café? Aí comecei a tomar mais café. E ia. Antes disso, eu vinha já apresentando sinais de que alguma coisa não estava legal. Eu tinha muitas crises existenciais no ônibus ou na lotação. As vans, né? Eu venho da periferia de São Paulo, da Zona Leste. Eu nasci em São Mateus. Nasci e cresci lá. E lá a gente pega muita lotação. E aí o próprio nome já diz, né? Lotação. Sempre lotado. E foram anos ali, segurando ali aquele ferrinho em cima. Eu cheguei a dormir de pé algumas vezes, voltando da faculdade. E me questionando se aquele realmente era o caminho. É isso aqui mesmo que tem que fazer? Não tem outro jeito não, gente. Desde aquela época, desde os meus 23, 24, isso foi se estendendo. E aí tive o primeiro, achei que era algo relacionado à empresa, saí da empresa, passei mais uns 2, 3 anos numa outra empresa, numa área comercial, que não é a minha... não está ligada à minha vocação. Eu trabalhava numa software house, então vender sistemas de TI, eu entendo hoje que não estava totalmente desalinhado. E aí veio o segundo burnout. E aí eu já sabia o que era um burnout. Eu falei, por que esse negócio voltou? Eu troquei de empresa, estou ganhando melhor. Na época eu era gerente de relacionamento e trabalhava muito com pós-venda e tinha metas altíssimas para bater e aquilo foi me desgastando. E aí, a partir do segundo burnout, eu falei assim, não, deixa eu ver o que tem para fazer aqui. Comecei a empreender, e aí o empreender também tem os seus desafios. E eu falei, caramba, e agora? CLT não deu certo, PJ não deu certo. Qual que é o segredo? Comecei a investigar, aí entrei para espiritualidade, tive meu primeiro contato com algumas terapias alternativas. A primeira foi a auriculoterapia. Muito bom, recomendo, que é como se fosse uma acupuntura, só que é só na orelha, né?
E aí a minha auriculoterapeuta recomendou o livro O Poder do Agora. Eu li esse livro e foi um divisor de águas para mim, porque a partir desse livro eu comecei a entender que existia muita coisa no invisível que precisava ser explorado. Por exemplo, essa voz que fica na nossa mente o tempo todo. E quem que é? Da onde está vindo isso? Se tem alguém falando, tem alguém escutando. Quem que está escutando e quem que está falando? E quando a gente estuda os arquétipos, a gente entende que tem uma galera falando. Segundo Jung, a gente tem 12. Mas eu dividi essa mesma fatia da pizza em 22 pedaços, que são os 22 arcanos do tarô. E aí, eu comecei a perceber que, independente de onde eu estivesse, se no corporativo ou empreendendo, eu tinha que olhar muito mais para mim do que eu estava olhando. Então, começou ali um processo de autoconhecimento e principalmente de higienização, porque todos esses anos de corporativo me trouxeram alguns cacuetes que alguns deles eu repito até hoje. E uma das coisas que eu sinto de trazer também é que eu não condeno e nem abomino o sucesso ortodoxo, porque eu me utilizo de diversas ferramentas que eu aprendi nesse período. Mas, por exemplo, vou citar um dos exemplos da Vocatio. A gente utiliza o Trello lá também, que é bastante utilizado no corporativo. Só que a diferença é que lá, uma das diferenças é que tem uma coluninha lá chamada Como Tornar a Sua Jornada Mais Leve, com várias ideias de como a gente pode aprimorar o processo para trazer mais leveza no dia a dia. E daqui a pouco você vai revelar algumas coisas que estão lá nessa coluninha aí. Vamos lá. Posso revelar, sim. Então, o meu processo de transição, digamos assim, veio por uma necessidade real de cura ligada a esse comichão que eu sempre tive de questionar o sistema como ele foi apresentado para mim. E aí, conseguiu? Como é que foi esse passo aí? Foram alguns anos até conseguir. E ainda continua, né? E porque continua. Quanto mais eu sinto que o autoconhecimento, né, a autoconsciência e o nosso desenvolvimento, ele vem em camadas, né? Então é como descascar uma cebola ali. Você descasca uma cebola e fala assim, ok, agora eu me acomodei, agora tá ótimo. Aí a vida apresenta um novo desafio ali para você dar o próximo passo, né? A gente evoluir. E eu gostei muito do que você falou no começo de encarar a vida como um jogo mesmo, né? Eu me lembro quando lá no Samosat, lá no Chile, eu recebi meu nome, né? Tosho, que é o nome espiritual, Tosho Paripurno, que significa Joy Complete, né? Alegria completa. Eu recebi um diploma ali, né? Que é assinado pelo Osho, que dizia, olha, a vida é um jogo. Você só tem que aprender a jogá-la bem. Né? É a única coisa que você tem que fazer. Entendeu? Jogar bem. E como é um jogo, a gente não tem que ficar apegado às coisas, né? Ou apegado só ao resultado. Né? A gente tem que se divertir no processo também. Né? O jogo, muitas vezes a gente associa a palavra jogo só a competir. Mas em espanhol, jogar é brincar também. Né? Então, é um jogo, é uma brincadeira. Né? A gente precisa se divertir. E outro dia a gente falava sobre isso, né? No vídeo chamada que a gente fez. A gente falava quanto que às vezes a gente começa uma jornada espiritual e a gente fica chato. Né? A gente deixa de brincar. Né? Até acho que outro dia eu vi alguma coisa da Sol e do Lucas, que estão aqui nos bastidores também, eles falando sobre isso. Acho que a Sol gravou um vídeo falando disso também, que eu me lembrei aqui agora. Né? A gente deixa de brincar, de acessar. Cadê a nossa alegria, a nossa criança interior? Né? Então, acho que está tudo conectado. Né? E para mim, o sucesso consciente, como você falou, ele não exclui o sucesso tradicional, só que ele vai além. Né? É o que o Fred Kaufman fala, que é o sucesso além do sucesso. Né? Ou seja, será que sucesso é só fama, dinheiro e poder? A
A gente não precisa excluir isso. Só que será que só quando eu tiver fama, dinheiro e poder que eu vou ter sucesso? Ou seja, eu vou demorar 20 anos para poder chegar nesse sucesso? Ou será que essa conversa aqui já não é um sucesso? Né? Ou será que acordar de manhã e ver o nascer do sol, ou sentir um friozinho e tudo mais, já não é um sucesso também? Né? Poder agradecer por ter uma noite de sono maravilhosa, reparadora, isso já não é um sucesso. Então eu vejo que a gente tem muitos pequenos sucessos ao longo do nosso dia, da nossa semana, da nossa jornada, que às vezes a gente não valoriza. E é por isso que tem pessoas que defendem que tem gente que nem tem dinheiro, nem tem fama, nem poder, e às vezes é muito mais feliz do que aqueles que têm. Mas isso não significa que a fama, o dinheiro e o poder não tragam felicidade, né? E aí que tá, eu acho, a pegadinha. E o que a gente tem buscado aqui no Clube da Transformação é defender essa bandeira, que seria talvez o caminho do meio, né? Porque eu vejo que tem gente que ainda continua igual a máquina lutando para ter sucesso, para sustentar um sucesso, ou para às vezes mostrar até um sucesso que nem tem tanto, né? Isso acontece muito no digital. E tem outras pessoas que talvez já até desistiram de ter sucesso. Aí vai muito só pro namasteio, gratidão, gratiluz. E aí, não me importa, não preciso de dinheiro, não preciso de prosperidade. Pra quê? Eu tô aqui, tô de boa, né? E às vezes até já desistiu de conquistar coisas também no mundo material, né? Então eu vejo que o sucesso consciente é esse caminho do meio aí, né? Nessa jornada, né? É muito mais algo para ser vivido do que algo para ser buscado e atingido. Perfeito, perfeito. Nossa, foi muito bom você ter falado isso, porque me lembrou de fechar uma abinha do navegador que eu tinha aberto lá atrás e eu não fechei. Esse foi um desafio no começo do meu despertar. Quando eu descobri todo esse universo que existia, eu abri várias abas no navegador mesmo, né? No Chrome, e ficava ali horas, perdia noites de sono, estudando tudo. Existe uma infinidade de conteúdo para a gente explorar. E uma das coisas, né, até trazendo um gancho aqui com a questão do jogo que você trouxe, acho que todo mundo aqui jogou Mario. No Mario, algumas fases, a tela anda sozinha. Então, existe algo te empurrando. Você não consegue ficar parado. Assim também é a vida. Você não consegue ficar parado. A vida está sempre em movimento, está sempre em transformação. O universo está sempre em expansão. Tudo que até parece que está parado, por exemplo, essa drusa de ametista aqui, linda, por sinal, ela, se você pega o microscópio, você vê que as partículas estão em movimento, tudo está em movimento. E aí, a canalização que eu tive em sonho, eu pedi para me explicarem o karma, como que ele funciona. Porque quando a gente pega os diagramas do karma, do dharma e do sangha, a gente tem duas linhas paralelas aqui. A gente tem aqui centralizado, muitas vezes... Deixa eu ver, está aparecendo ali. A gente tem aqui centralizado, em algumas representações, a gente tem a sangha, que é a sua ambiência, né? E a gente tem o Dharma, que é a nossa vocação, que é o nosso propósito, é onde a gente vai chegar. Só que nesse sonho, como que foi me apresentado? Assim. Não são duas linhas paralelas, são assim. E aqui a gente tem espinhos, ou seja, esse crescimento faz, né, essa posição faz com que você se aproxime do seu Dharma. Então, sempre que você bater, você se desviar do seu Dharma, você vai bater nas paredes do karma. Isso pode machucar ou não. Depende o quanto você se aproximou disso. No meio, você tem uma linha que é a linha do amor. Você pode chegar até o seu Dharma pelo amor, através do amor. Mas se você não conseguir encontrar esse caminho do meio que você trouxe, né? Esse caminho do meio, aí você bate nas paredes do karma. Só que tudo isso é essa função do videogame, desse jogo que é a vida, te empurrando para a próxima fase.
para que você possa evoluir, para que você possa ir lá para o chefão, você vai chegar num chefão e aí você vai ter esse desafio e você vai ter uma recompensa a partir de vencer. Na maioria dos jogos que... Não sei se todo mundo está familiarizado com videogames, inclusive a minha última experiência no corporativo foi no mundo dos games, trabalhei na Level Up. Então, tudo isso está sendo direcionado para o seu crescimento. E quando você começa a olhar para tudo isso como algo que está te fazendo crescer, você começa a reduzir um pouco o peso dos desafios que acontecem, porque você começa a entender o propósito por trás disso, né? Então, essa foi a representação que me chegou. Eu quero ainda fazer uma ilustração com isso e soltar. Não, maravilhoso, vamos fazer juntos aí, vamos colocar isso no Clube da Transformação também, né? Porque aqui o que a gente está fazendo exatamente é trazer, né, para o mundo, né, princípios, conceitos, ferramentas, hábitos que possam ajudar as pessoas a viverem um sucesso consciente, né? Mas antes de entrar nesse tema, eu gostaria que você me falasse aonde que está a Sangha nessa visualização sua aí. Onde sim, que entrou? Continua centralizada. E aí, qual que é o entendimento que eles me passaram em relação à Sangha, né? Muito está relacionado à comunidade que você faz parte, mas também ela continua centralizada como um objeto de ambiência. Eu, quando estudei a primeira vez esse tema, eu achava que era comunidade, eram as pessoas que estavam próximas de mim. Mas Sangha é também como aonde você está vivendo e como você está vivendo. Se você vive num ambiente organizado, muito provavelmente você está nutrindo essa organização no seu dia a dia. E isso está te aproximando também de forma mais organizada ao seu Dharma. Então, hoje eu compreendo a Sangha como a ambiência. Maravilhoso, irmão. Faz muito sentido o que você está dizendo, porque até aqui no Clube da Transformação, que a gente está estruturando esse ecossistema, né? Parte do ecossistema também é uma comunidade que possa servir de apoio, né? Uma rede de apoio ali é o que eu chamo do Net Consciousness, né? É o network da consciência. Não é só por interesse, né? É um network diferente, primeiro conectando com a consciência. Mas também não adianta nada, porque às vezes a pessoa quer estar sempre em grupo. Sempre eu tenho que estar com alguém, sempre eu tenho que ter força de alguém. Mas e a sua própria força? Né? E outra, não adianta nada ele ir lá, né? Tomar cacau, ir lá na fogueira e voltar e não ter força nem para arrumar o armário dele. Aí o armário tá uma bagunça, né? Ou tem coisas ali que ele precisava eliminar que ele não tá tendo força para eliminar da vida dele, né? Às vezes tem coisas antigas que a gente tá apegado, seja, né, material, seja hábitos, sejam crenças. Então eu que gostei demais desse conceito da Sangha como não só a ambiência, né, a comunidade, mas como é que tá o seu entorno, né? E é por isso que aqui, por exemplo, a gente tem um estúdio que é um estúdio diferente, é um estúdio Zen, né? É um estúdio que se preocupa com essa ambiência, com esse entorno, né? Que a gente se preocupou com cada detalhe, né? O Lucas tá ali, ele olhou cada detalhe, o ângulo da luz para ficar maravilhoso, pra gente se sentir bem, né? E a gente se sente em casa aqui gravando. Então, inclusive, eu queria aproveitar e agradecer o apoio do Lucas, não só para montar esse estúdio, mas para também provocar uma transformação em mim. Porque eu fui muito resistente também a gravar aqui frente a frente, né, com o convidado. Primeiro que eu não gosto de fazer o que todo mundo faz. E segundo que eu, para mim, entrava numa posição de conflito, né, de confronto, assim, um de um lado da mesa, outro do outro lado. E aí ele foi muito hábil para me mostrar várias coisas, né, de forma muito sutil. Ele falou, não, olha só, olha para o outro lado. Primeiro que você não é uma posição de conflito só, você vai ter a oportunidade de estar olhando no olho da pessoa o tempo inteiro. E realmente é isso que está acontecendo aqui, Lucas. E eu vejo um poder muito grande nisso. Segundo, você vai estar falando aqui, olhando para a pessoa e não vai atrapalhar o microfone, né? Porque eu gostava de ficar aqui, olha, nesse cantinho. Né? E aí eu falei, eu vou experimentar. Né? E a gente tem que estar aberto à transformação. Se fosse antes, eu ia falar assim, não, eu nunca vou gravar assim. Né? Mas por aí, será que não faz sentido? Realmente faz, estou me sentindo bem, Lucas. Não significa que eu vou gravar sempre assim, mas estou me sentindo bem. Ai, muito bom. Gente, olha só. Eu quero falar agora
sobre os hábitos e as ferramentas, né? Para que a gente possa não só compartilhar os hábitos e as ferramentas que você usa no seu dia a dia para viver sucesso consciente e falar do marketing também como um caminho, né, para o sucesso consciente. Então fiquem aí com a gente, porque a gente tem muita coisa legal ainda aqui nesse podcast. Agora nós vamos fazer tipo um intervalo comercial, Fê, porque nós precisamos agradecer aqui os apoiadores desse podcast e todas as pessoas que apoiaram, né? Para que isso se realizasse também, né? Então, primeiro, eu não podia deixar de agradecer aqui meus queridos Lucas e Sol aqui da Tribe Zen, que estão aqui nos bastidores aqui. Hoje, gente, nós estamos muito chique aqui, né? Nossa, você tem uma equipe aqui maravilhosa nos apoiando, porque sem eles a gente não teria conseguido aqui, né? Montar esse estúdio e ancorar, inclusive, espiritualmente esse espaço aqui para receber essa primeira gravação. Então, me emociono até e agradeço a vocês por ter encontrado vocês no meu caminho. Ai. Agradecer a Camila que está nos visitando aqui também nos bastidores, ancorando esse espaço, que serviu cacau pra gente aqui também. No final que vocês vão aparecer, hein? E agradecer a Júlia também, que faz parte da equipe da Vocati, que está aqui nos bastidores, né, ajudando nesse processo todo e ancorando também esse espaço. Então, assim, eu sempre falo que no Clube da Transformação, as pessoas não falam assim, as pessoas têm um Q a mais, né? Aqui é um T a mais, que é o T da transformação. Então, a pessoa não pode ser só social media, a pessoa não pode ser só videomaker, tem que ser, tipo, um videomaker com T a mais, né? Que senão não aguenta até. Não aguenta o tranco. Gostaria de falar rapidamente aqui também, né, sobre o Clube da Transformação. Então, o Clube da Transformação é esse ecossistema que a gente está estruturando, né? Cada vez a gente dá mais um passo aonde a gente está estruturando exatamente essa integração de todas as pessoas, ferramentas, comunidades, processos, metodologias que geram transformação pessoal, organizacional e planetária. Porque eu descobri também que eu estou trabalhando pelo planeta agora, né? Então, a gente está integrando tudo isso. E se você tiver interesse em ser um membro transformador do Clube da Transformação, se conectar com esse ecossistema, com essa nossa comunidade, né? Mande uma mensagem pra gente, né? Nas nossas redes aí, que de alguma maneira a gente vai te conectar com tudo isso. A gente também fez eventos, né? Já o Sucesso Consciente Experience, fizemos uma versão em Floripa, outra aqui em São Paulo. Em breve nós teremos o Sucesso Consciente Experience online, né? Então, se você tem interesse em participar também, entre em contato com a gente, manda uma mensagem que a gente vai te conectar com esse universo. E pro ano que vem a gente está preparando várias coisas, né? E uma das surpresas aí que a gente está preparando agora já pro próximo ano, que a gente já está começando a trabalhar nos bastidores agora, é o nosso primeiro livro do Clube da Transformação, que é O Caminho do Sucesso Consciente, né? E esse livro eu tô contando também com o apoio do Fê e da Vocatio aqui, né, na comunicação. Eu queria te agradecer já, Fê, por acreditar. E o Fê vai ser um dos coautores também do livro, né, que vai contribuir aí com tudo isso, né? E agradeço demais. E eu queria aproveitar também e já agradecer a minha querida amiga Priscila Nunes, né, que tem a Nunes Produtora, e também a editora Rio da Vida, né, que está exatamente sendo parceiro oficial aí dessa jornada, desse caminho, que em primeira mão vocês estão sabendo aqui nesse podcast já, desse nosso livro aí que nós estamos já escrevendo. E é um livro de coautoria, onde vão ter vários autores, né, que vão compartilhar a sua história, a sua metodologia, né? E vai ter lá um QR Codezinho de cada um dos podcasts deles também e das ferramentas dele, de dicas para vocês poderem acompanhar. Então, também, se você tem interesse aí, né, no futuro, se conectar com esse livro, manda uma mensagem pra gente aqui, né? Que você será... acho que vai ser de muita contribuição aí, né? Não só as ideias que a gente tem recebido, porque é um livro colaborativo, mas também pra sua vida, para no futuro, né? Você chegar esse livro à sua mão aí e você poder se conectar com isso. Também não posso deixar de agradecer, que eu brinco que eu faço propaganda de todo mundo, menos dos meus negócios, sabe? Ao patrocinador oficial nesse momento, né, desse podcast aqui, que são os apartamentos Zen, que são os apartamentos que eu alugo aí no Airbnb em Floripa, aqui em São Paulo também. São apartamentos diferentes, com uma pegada mais consciente, tem mandala pintada na parede, tem podcast, olha, tem plantas naturais, cristais, né, na pegada que vocês estão vendo aqui nesse estúdio aqui também. Então, acessa lá o Instagram, @apto.zen, que lá você vai conhecer ali os apartamentos e conhecer também mais esse negócio aí que faz parte do nosso ecossistema, né?
Agradeço demais. Deixa eu ver de quem mais que eu preciso lembrar aqui. Bom, agradecer a Vocatio, né? Que eu já falei aqui do Felipe, né? E essa nossa nova parceria aí desse momento agora, mais próximos aqui também, que está cuidando da nossa comunicação. Então, a Vocatio se propõe a ser uma agência diferente, né? Como o Felipe falou, é mais que uma agência, é um estúdio criativo, colaborativo, né? Que não propõe simplesmente dizer o que você tem que fazer, mas fazer em conjunto com você, né? Foi isso que eu entendi e por isso que a gente está fazendo essa parceria. Além disso, quero agradecer também a minha querida amiga Ju da Umbrella Contabilidade, que é uma contabilidade holística, uma contabilidade com T a mais, né? Que ela é maravilhosa, então nos apoia muito aí nesse processo aí também nos bastidores e acredita muito nessa questão do sucesso consciente. É uma outra pessoa que também, na minha visão, vive o sucesso consciente também, né? Agradecer meus queridos amigos da Mata também, que são superfoods da Amazônia, né? Isso é maravilhoso, né? Todo dia de manhã ali eu tomo meu shake ali com mata, que tem 14 frutos ali, sementes da Amazônia. É um negócio maravilhoso, ajuda o meu intestino a funcionar, né? Se você tiver interesse em conhecer também, manda uma mensagem pra gente também, que a gente tem um cupom ali do Clube da Transformação, que você pode comprar produtos da mata com valor especial também, né? E tem um coffee que é maravilhoso também, diferente. Tem um leite vegetal também de castanha que é maravilhoso. Vale muito conhecer a Mata. Além disso, tem mais dois que eu não posso deixar de citar aqui. Um é a Aqualive, que proporciona essa água maravilhosa aqui, que a gente tem um filtro de barro aqui no Clube da Transformação, que eu trouxe de Floripa para cá. E também a Bubble Bliss, né? Que é essa kombucha maravilhosa, que todo final de podcast a gente costuma fazer o brinde. Hoje a gente não vai brindar com o Bubble Bliss, que ainda não chegou a Bubble Bliss aqui, que eu não pedi ainda pra Dani. Mas, Dani, pode mandar as Bubble Bliss aqui, que no próximo a gente vai gravar, porque esse aqui foi o piloto que nós estamos fazendo aqui, pra não só testar o estúdio, mas dar esse start já aqui pra gente. Esqueci de alguém aí, Lucas? Acho que não, né? Maravilhoso, querido. Olha, agradeço demais aí cada um dos parceiros e a gente agradece a você, né? Que sem você, sem a sua audiência e sem você que está nos assistindo aqui, nada disso seria possível, né? E é para isso que a gente se entrega aqui, né? Ou seja, faz todo esse processo aqui para entregar o melhor valor aqui para vocês do que a gente está fazendo, do que a gente está vivendo, né? Gratidão pela sua paciência em esperar, né, querido Felipe? E eu queria agora falar desse ponto, dessas ferramentas, né, dessas práticas, porque aqui no clube a gente não quer trazer só teorias ou conceitos. Eu não quero ser um canal de conteúdo só. É um canal de sabedoria. E a sabedoria, para mim, é a transformação na prática, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho que práticas que você tem usado na sua vida, utiliza na sua vida, né? Para viver esse sucesso consciente. E se você puder citar, de repente, aí, não sei, 3 ferramentas ali, né? Hábitos, metodologias que você utiliza para viver esse sucesso consciente no dia a dia. O que você sugere para as pessoas que estão nos assistindo aqui para incorporar esse sucesso consciente na vida delas? Vou começar pela ferramenta que foi realmente a ferramenta que mudou tudo para mim. Que começou como um exercício simples de dump cerebral, de chegar de manhã com um papel em branco e escrever o que sai na mente. Comecei a escrever. Comecei esse processo quando eu vivi uma experiência morando na natureza. E ali desencadeou tanta coisa. Foi ali que eu comecei a compor. Foi ali que eu voltei a cantar, a tocar violão, que eu comecei, né, na verdade, a cantar. Tive uma experiência musical no passado, mas não chegava a cantar. Sempre fui muito tímido. E aí fui trabalhando isso com o tempo. E escrever, para mim, foi um lugar em que facilitou muito o trabalho de conexão espiritual e, ao mesmo tempo, de autoconhecimento. Porque, por exemplo, a meditação. A meditação, para mim, quando você se distrai, é ali que está o ouro. Só que ele está com ainda algumas formações rochosas em volta. Por quê? Porque quando você se distrai e vem um pensamento, quer dizer que esse pensamento
ele está ali por algum motivo. Ele está te incomodando ali porque está ligado a alguma coisa, algum medo, alguma raiva, alguma emoção. Então, a hora que você silencia a sua mente e vem um pensamento, por exemplo, preciso pagar um boleto. Opa. Puxou um fiozinho de investigação para você começar a investigar, não necessariamente na meditação, pode até ser durante a meditação, mas depois, para que você possa entender com profundidade o porquê que aquele pensamento está ali, te assombrando. E quando você faz esse exercício de escrita, é muito parecido o processo, só que você está escrevendo. E você está anotando, e você está registrando. E facilita esse processo a médio, longo prazo, você ir revisitando tudo isso e vendo o que está poluindo a sua mente. Por que você não está conseguindo viver em presença? E o que você escreve, por exemplo? Que tudo que vier na sua mente, logo de manhã, é isso? Isso. O primeiro exercício que eu fiz foi esse, de esvazia a mente, toma algumas respirações profundas. E aí algo naturalmente vai vir. Esse algo naturalmente que vem, escreve. E à medida que você vai escrevendo, não tenta criar uma narrativa a partir daquilo. E não tenta mentalizar muito ou racionalizar muito o porquê que aquilo está acontecendo. E um belo de um dia, eu escrevendo, acho que depois de um mês fazendo esse exercício, começou a vir umas poesias. Algumas com umas palavras que eu nem conhecia. E com uma construção, e com um ritmo, uma métrica. Eu falei, gente, de onde está vindo isso? E aí eu percebi que eu estava, de fato, psicografando. E que todo mundo pode psicografar, todo mundo é canal. Como eu disse anteriormente, a gente sabe de tudo, a gente só não lembra. Então, esse processo de escrita, ele é um processo poderosíssimo para você ampliar o seu poder de ser antena e também para você deixar registrado tudo isso que você está canalizando. Porque eu posso meditar e ter pensamentos maravilhosos, mas eu posso amanhã esquecer. A escrita te permite revisitar isso. Ainda mais se você começa a organizar isso, igual eu organizei num Notion. Eu tenho um Notion onde eu tenho todas as canalizações, mais de 100 canalizações ali, que eu revisito de vez em quando. Quando eu preciso de um apoio dentro de uma temática, eu já tenho ali umas respostas. Se tornou como se fosse um remédio que a gente pega na prateleira, só que esse não tem efeito colateral. Maravilhoso. E eu acredito que essa questão exatamente de tirar aquilo, né, que está na nossa mente e não só ficar na mente, né, mas colocar no papel e também abrir espaço para aquilo que nem estava na mente, né, e se abre esse espaço e volta, cria uma abertura, né, muito grande também. Eu faço muito isso aqui, olha, à medida que você está falando, eu estou anotando aqui e vou fazendo conexões também. Aí tem gente que brinca comigo, fala que eu chego numa reunião daqui a 3 meses eu puxo aquele mesmo papelzinho, entendeu? Fala assim, olha aqui, olha. O cara, nossa, mas como é que pode? Você guardou isso aí? Ah, eu guardei, isso aqui eu uso também para mim, nas minhas anotações também, né? E eu sou transmissor das meditações do Osho também, e uma das coisas que o Osho trabalhava nas meditações ativas, né, exatamente é esvaziar a mente, soltar a mente, né? Então, uma das meditações, você fala o que vier na sua mente. Fala. Né? Aí você grita e solta. E aí, sim, aí depois você tá vazio. Aí você medita, né? Então, isso é maravilhoso. Excelente prática. E eu acho que é uma ótima prática aí nesse caminho do sucesso consciente, né? E o que a gente está construindo aqui junto, né, com vocês é isso. Quais são os caminhos, né? Como é que é esse caminho do sucesso consciente? Que outras coisas você poderia trazer aqui pra gente aqui que você pratica ou que você gostaria de dizer? E pode estar ligado ao marketing também, ao posicionamento, o que você quiser falar. Uhum. A
Acredito que muitas pessoas que passaram aqui nesse podcast tenham falado sobre o autoconhecimento. Acredito que essa tem sido uma das chaves, assim, para mim, todos os dias. E de ir revisitando isso. Se você estuda o seu Kim, ou sabe o seu Kim, coloca isso no seu dia a dia. Se você sabe o seu tipo do enneagrama, coloca isso no seu dia a dia. Vai tomar uma decisão, olha para tudo isso antes de tomar a decisão, para você saber de que lugar você está tomando as decisões, para que você possa também entender, às vezes, alguns movimentos de fuga ou alguns movimentos sabotadores. Tudo isso é a partir do autoconhecimento. E acredito muito que empreender é uma das principais ferramentas hoje para mim, para conseguir me entender melhor, porque empreender é você ver materializado em tudo que você faz, você. É uma parte de você ali sendo manifestada. E aí, se é manifestado de uma determinada forma e o resultado que você vê não é aquele que você imaginava, o problema não foi o algoritmo. O problema não foi a pessoa que atrasou determinada coisa. A questão está sempre relacionada à qualidade do seu servir. Deus está na qualidade do seu servir. A gente percebe, por exemplo, na música. Os maiores músicos, eles chegam num grau de eficácia tão grande e de conhecimento tão grande e de prática, né? Ali do instrumento, como, por exemplo, o piano no filme Soul, que chega um determinado momento que já não é mais ele ali. Então, quando existe alguém que masterizou a pintura de um quadro, o quanto que a gente consegue enxergar de Deus ali naquele quadro. Então, Deus está na qualidade das suas obras. Então, empreender, para mim, ou manifestar projetos, seja você empreendedor de fato, ou seja você integrante de uma empresa ou de um projeto em que você não é, de fato, o dono, a gente está sempre empreendendo de alguma forma. A gente consegue empreender enquanto CLT. A gente consegue ter uma visão de negócios, uma visão de dono, independente do nosso cargo, independente do contexto que a gente esteja inserido. A gente consegue empreender na nossa família, ter uma visão empreendedora ali com as pessoas que estão mais próximas, né? Então, hoje eu tenho utilizado muito como aliado o marketing. O marketing, o que é o marketing? Como que ele nasce? Qual que é a principal concepção dele? O marketing, ele nasce para resolver problemas. Ele, em essência, foi uma área de uma empresa, ou um cargo criado para... estamos com um problema aqui de, por exemplo, a nossa manteiga é vista como muito gordurosa aqui, segundo as pesquisas. E aí, o que a gente faz? Então, a partir do momento que você adquire essa ótica integrada ao autoconhecimento, integrada à espiritualidade, você começa a ver, por exemplo, quando eu faço uma live e ela não tem o número de visualizações ou de pessoas online que eu gostaria. Tá. Como eu trabalho isso de forma integrada no marketing enquanto estratégia de comunicação de redes sociais e como que eu trabalho isso em mim? Aí que está o segredo. A gente não pode dissociar os resultados do nosso trabalho, da nossa reforma íntima, do nosso trabalho interno.
uma das leis do Kybalion. Como está dentro, está fora. Então, a hora que você integra isso como chave, até dentro das metodologias da Vocatio, a gente tem alguns tópicos a serem respondidos a partir dos relatórios que são feitos de resultado, onde a gente manifesta, tem um espaço para manifestar também o que estava acontecendo com as nossas emoções naquele momento em que isso para grandes ativações, né? Que uma determinada ativação foi feita, algum lançamento foi feito, ou uma nova rede social foi colocada no ar e algum resultado, tanto positivo quanto não tão positivo assim, porque quando a gente entende que a gente está crescendo é positivo, que a gente está se aproximando do nosso Dharma, não existe negativo, não existe retrocesso no caminho até o Dharma, né? A gente está sempre crescendo, a gente está sempre evoluindo, essa é a máxima do universo. Então, hoje, poder integrar todas essas ferramentas é uma dádiva. Que maravilhoso, irmão. Isso que é o que eu falo. É só bênçãos mesmo. É muito legal essa sua visão, né, do marketing também como uma ferramenta de autoconhecimento. Né? Eu acredito muito nisso. Eu fui muito resistente, né, ao marketing, principalmente marketing digital. Né? Eu brinco que tive 3 fases. A primeira que eu não queria de jeito nenhum. A segunda que eu queria só fazer se fosse do meu jeito. E agora eu tô na terceira fase, que vocês estão me ajudando, de juntar o meu jeito com o jeito que funciona. Né? Porque não adianta só ser do meu jeito e eu ser autêntico e a mensagem não chegar. Né? Não vai adiantar nada. E como que você acredita que uma pessoa pode usar o marketing como um caminho do sucesso consciente? Para chegar no sucesso consciente, para viver o sucesso consciente, não chegar. O principal é parar de separar o CNPJ do CPF. É começar a realmente enxergar que tudo está relacionado ao CPF. De olhar para as suas questões e para as suas emoções e para os seus medos, fazer esse trabalho precioso de olhar para todas as questões envolvidas nos movimentos que você faz dentro do marketing ou dentro do empreendedorismo, dentro da sua comunicação, de muitas vezes acontecer, por exemplo, a gente acreditar que um conteúdo, um vídeo reel, mega complexo e com várias cenas e com uma narração épica faria um mega sucesso. E a gente investir, às vezes, 2 dias, 3 dias editando aquele vídeo e quando soltar, não ter o resultado que a gente imaginava. E olhar para aquilo tudo e entender que a gente estava querendo, na verdade, o que estava por trás daquele insucesso era a comparação. A gente viu muitos perfis em que esse formato deu certo. A gente criou uma expectativa de que para o nosso público daria certo em um dos projetos e não deu. E tá tudo certo também, porque é aquela história, gerou aprendizado. A gente testou. Vale a pena ainda tentar mais algumas vezes esse mesmo formato. Mas se existe um caminho que já está dando certo, que é esse caminho da autenticidade, do conteúdo mais orgânico, por que não continuar explorando isso, né? Então, você vê, a partir de um movimento, a gente não deu os créditos, ou não colocou a culpa do insucesso de um determinado post ao algoritmo ou ao formato. Simplesmente a gente começou a olhar também o que no nosso CPF causou aquele resultado. E aí, a partir disso, a gente ajustou o caminho, falou, vamos apostar aqui num conteúdo mais autêntico, mais orgânico, e esse caminho trouxe muito mais frutos do que as entregas mirabolantes que a comparação nos
nos convidou a fazer e a gente aceitou o convite. Eu acredito que a comparação é um veneno hoje, principalmente no marketing digital, né? E muitas vezes é inevitável, né? Você olha ali, você compara, fala, nossa, o fulano tá fazendo isso, né? O que será que eu vou fazer? Só que às vezes a pessoa tá fazendo aquilo ali e ele tem 15 anos que ele já está ali, né? No marketing, ou seja, ele tá num outro patamar, num outro nível. E às vezes pro nicho dele vai funcionar, e às vezes pro seu não. Né? Ou seja, a palavra que me veio aqui foi autenticidade estratégica, né? Ou seja, uma autenticidade intencional, né? Como é que a gente conecta? E aí eu gosto muito do que você traz, da vocação. Como é que a gente conecta a nossa vocação, nossos pontos fortes, o que a gente viveu, a nossa história, com aquilo que o público precisa, com aquilo que o público está buscando, com aquilo que o público, com as dores do público, com os desejos do público, né? Sem fazer isso de uma maneira apelativa, né? Que seja de uma forma natural, né? E quando você fala orgânico, eu trago muito mais a palavra natural, né? Porque às vezes tem gente que acha que orgânico, eu não vou investir no tráfego pago. Não, orgânico não é isso só, gente. Entendeu? Orgânico, eu acho que o que me vem é que orgânico é de uma maneira natural, de uma maneira genuína, sem forçar, né? Sem um esforço ali, sem forçar a barra. E aí, esse é que é o desafio, é essa integração, né? Juntar essas peças, né? Faz sentido isso? Nossa, perfeito, perfeito. Excelente colocação. E uma das formas mais fáceis que existem, eu vejo muitas pessoas falando sobre essa ferramenta, só que eu vou dar um upgrade nela. Vamos lá. Ou dar alguns upgrades nela. Uma das ferramentas mais famosas para você trabalhar sua vocação, seu propósito, é você olhar para o Ikigai. Não vou entrar muito no detalhe do que é o Ikigai aqui, para não me estender muito. Pesquisem aí quais são as 4 grandes áreas, mas qual que é o grande diferencial que eu trago em relação ao Ikigai? Fazer isso de forma cronológica. Porque o seu porquê está na sua história. Então, se eu respondo com a minha realidade de agora, o meu Ikigai, ele vai refletir o que eu consigo enxergar agora. Mas houveram versões do meu passado, principalmente na minha infância e na minha adolescência, mais conectadas à minha essência, porque a gente vai se desconectando da nossa essência ao longo da vida. Se você está sem presença, se você está no automatismo. Se é uma criança aí da nova era que está sendo bem cuidada, por exemplo, né, como o filho do Carlos e da G, né, essa criança, muito provavelmente, ela vai ter um caminho em que ela não vai se desconectar tanto da essência, quanto, não é uma regra, né? É isso que eu quero dizer. Não vai se desconectar tanto da essência quanto a gente se desconectou, mas a partir da criação que a maior parte de nós teve, a gente, ao longo da vida, a gente vai se desconectando. Então, faz o Ikigai, mas faz com base nos setênios. Então, do 0 até os 7 anos, responde o Ikigai. O que você gostava de fazer? O que você ama fazer? O que você sentia ali até os 7 anos que o mundo precisava? Faz o exercício de pensar como que essa criança imaginaria como ela poderia ganhar dinheiro com aquilo. E aí vai fazendo isso até chegar à sua idade atual. De 7 em 7 anos. De 7 em 7 anos. Você faz esse exercício, é impossível você não se conectar com a sua vocação, é impossível você não se conectar com o seu propósito. E eu acrescento, esse é o segundo upgrade, eu acrescento um outro círculo que ele, dentro do Ikigai, ele está até relacionado ali ao que você deseja ver no mundo. O seu propósito, a sua vocação está muito, mas muito relacionado ao que te incomoda. Todo mundo fala, o que eu amo, o que eu gosto. Olha para o que te incomoda no mundo. Por exemplo, no caso, muito provavelmente, do Anderson, da Vida Veg. O quanto que a questão animal incomodava ele, e hoje ele tem uma grande empresa de produtos veganos.
o incômodo, o quanto que o incômodo, essa energia da raiva que é despertada, o poder de manifestação que isso tem. E se empoderar disso. Se esse negócio te incomoda, vamos fazer alguma coisa a respeito? É isso. Eu acho que faz total sentido você estar falando, porque, por exemplo, o que me incomoda, né? E sempre me incomodou no mundo corporativo. Meta. Para mim, meta, do jeito que é tratado até hoje em muitas empresas, é o principal veneno que afeta a saúde mental dos colaboradores. É a meta a qualquer custo, entendeu? Eu já várias vezes já participei de reunião que a pessoa falou, mas essa meta não dá para atingir, você acha que é possível? Não, mas não tem problema, é que o pessoal vai correr atrás, entendeu? Vai fazer o pessoal correr atrás, aquela história, mira na lua que acerta as estrelas. Gente, isso não faz sentido, entendeu? Então, assim, me revolta isso, né? Às vezes você mudou o cenário, mudou a percepção. Não, vamos lá, vamos batalhar, a meta, derrubar o concorrente, que é outra coisa que me incomoda, entendeu? Por que eu tenho que competir a todo custo? Por que eu não estimulo mais a cooperação do que a competição? Não faz sentido, né? Vamos cooperar, né? Então, assim, por exemplo, igual aqui, o Lucas e a Sol tem um podcast, Tribe Zen, maravilhoso, sigam lá, né? Entra lá no canal da Tribe Zen e a gente vai cooperar. E não competir. Eu não tô aqui para falar, nossa, não, aqui o meu podcast é melhor do que o deles. Pelo contrário, nós temos que aprender um com os outros e estimular. Quanto mais gente tiver no canal deles, inclusive vai lá e se inscreve no canal da Tribe Zen e se inscreve no canal do Clube da Transformação também, que eu esqueci de pedir para inscrever no canal, que é outra coisa que eu aprendi no digital, né? Se você não pede, as pessoas não fazem. Então tem gente que vai lá, se emociona, chora no podcast. Aí você vai ver, a pessoa não deu nem um like. Então, meu, dá um like aí, se inscreve no canal. A gente tá fazendo isso aqui de graça pra você. Então, como que você vai retribuir a gente? Like, se inscreve no canal, compartilha esse podcast com as pessoas, né? Que você gosta, que pode ser útil pra ela. Mas não compartilha com raiva. Porque tem gente que compartilha e manda assim, ó, assiste isso aí pra ver se você melhora, entendeu? Não, amigo, não provoca a pessoa, amigo. Fala, olha, assisti esse podcast, achei muito legal, lembrei de você, né? Tô compartilhando com você com carinho. E uma coisa que eu aprendi, se você olha pessoas, ao invés de se comparar, abençoa a pessoa. Se a pessoa tem mais seguidor que você, abençoa. Se a pessoa tem mais sucesso, abençoa. Abençoa ali, fala que é ótimo. Igual hoje, eu tenho participado de eventos de pessoas do marketing digital que até um tempo atrás eu criticava. Então, por que eu tô indo nos eventos? Tem gente que fala, mas você tá indo no evento do fulano? Por que você tá aí fazendo o evento do fulano? Eu falei assim, sabe por quê? Porque apesar de eu não concordar, de eu discordar de 5% do que ele fala ou faz, não faz sentido eu deixar de receber os 95%. Ou seja, claro, é por isso que eu tô aqui. Então, eu deixei de julgar, de criticar para poder receber, né? E para poder aprender. É o que o Access Consciousness fala, receber tudo de todos, né? E eu acho que todo mundo a gente pode aprender, né? Emerson dizia, todo ser humano que eu conheço é superior em mim em alguma coisa e nesse ponto eu posso aprender com ele. E é isso que eu tenho feito aqui nesse processo e eu agradeço o seu apoio aí, Fê, né? Porque esse marketing consciente, né? E aproveito para agradecer mais uma vez a Gê aí, o Carlos, né? E mandar um beijo para eles ali, o Léo, que é essa criança linda aí que eu tô, né, querendo conhecer. Espero que eles possam vir ao Brasil logo e poder meditar aqui na nossa pirâmide e gravar mais um podcast aqui com a gente também, né? Arro. Ai, mas que coisa boa. Vamos respirar. Como diz o Robson, respira, né? Vamos trazer uma poeguia? Ai, vamos, mas antes da poeguia, eu queria te pedir mais uma coisa só. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que a gente já falou um pouco disso, mas que você falasse do transbordo, né? Ou seja, de que maneira hoje que você transborda tudo isso que você viveu, né? De que forma que você inspira o mundo a ser melhor através do seu servir aí, né? E como é que você facilita aí a transformação das pessoas, das empresas, ou seja, como é que você ajuda as pessoas a trilhar o caminho do sucesso consciente hoje? Fala um pouquinho do seu servir aí, Fê. Maravilhoso. Se eu fosse explicar esse transbordo para uma criança de 5 anos, eu falaria que eu ajudo as pessoas a encontrarem joias invisíveis. Então, hoje, o meu transbordo, ele está relacionado a gente encontrar juntos algumas joias, pérolas que ficaram perdidas no caminho, que estão relacionadas à sua vocação
e que por algum motivo elas foram deixadas para trás. Então é um resgate a isso tudo e numa jornada o mais leve possível, de forma que a gente estabeleça como centro de todo esse processo, e aí aqui eu estou falando sobre marketing, sobre comunicação e apoiar as pessoas a colocarem a sua vocação no mundo. A Vocatio vem ao mundo para ajudar as pessoas a colocarem a sua voz em ação, a sua vocação. Então, como que a gente faz isso sem se machucar? Como que a gente faz isso sem pesar? Como que a gente faz isso reverberar para quem precisa do seu servir? Porque você foi enviado aqui para o planeta não por acaso. Você tem uma missão. Então, se você tem uma missão, pessoas estão precisando dessa missão. A Vocatio vem ajudar a exponenciar esse servir. Então, a partir do momento que eu descobri, através de diversas ferramentas de autoconhecimento, processos com medicinas da floresta, que a minha vocação é ajudar as pessoas com a vocação dela, aí ficou tudo mais fácil. Aí, por exemplo, o nome, dar o nome do estúdio criativo ficou muito mais fácil. O método, escrever o método ficou muito mais fácil, e é isso que eu quero levar para as pessoas. Olha como que tudo se desdobrou a partir desse movimento de aprofundamento, né? É necessário aprofundar para expandir. Que maravilhoso, irmão. E esse seu transbordo é muito significativo, né? E eu honro muito aí sua presença na minha vida, né? Nem vou separar o pessoal do profissional, mas eu acredito isso. E é esse mundo que eu acredito. O mundo da integração, né? Um mundo em que está tudo conectado, um mundo em que a gente colabora muito mais do que compete. E você, quando estava falando antes, eu me lembrei, né? E adorei esse exercício dos setênios ali. E uma das coisas que eu quero fazer, e já estou fazendo aqui no clube, que eu sempre fiz nos projetos, nas empresas, né? Mas agora eu estou fazendo publicamente, né? Estou fazendo para mais gente. É conectar aquilo que as pessoas não conectaram. Então, por exemplo, o Ikigai. Muita gente conhece essa ferramenta. Se você não conhece, siga o Clube da Transformação e se conecte aí com a nossa comunidade, com o nosso ecossistema, que a gente vai explicar o que é Ikigai. Só que eu não quero falar do Ikigai igual todo mundo fala. Aí, os setênios, já menos gente conhece, mas muita gente já conhece também. Né? Que a cada 7 anos, todas as células do nosso corpo se renovam. Então, a gente muda. Né? Então, cada um fala do setênio de um jeito. A Cristina Cari fala de um jeito, outra pessoa vai falar de outro jeito. Né? Mas isso é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Quando você descobre isso. Fala, nossa, eu tô com 49 anos, eu tô abrindo um novo setênio, que é o setênio das coisas novas, né? É o setênio onde eu recomeço a minha vida. E se eu não fizer isso, se eu não fizer coisa nova, eu posso até morrer. Por isso é que muito artista, gente morre com 28 anos, porque não tá vivendo a vocação dele, o propósito dele. Né? E aí eu me lembrei, se eu fizesse o mesmo exercício que eu fiz sem consciência, né? Falei, gente, olha só, o que eu gostava de fazer quando eu tinha ali 7 anos de idade, né? Quando eu tava ali entre os 7 anos, 8 anos e mais pra frente ali, entre a infância e a adolescência. Você sabe o que eu gostava de fazer? Não sei se eu já te falei. Eu gostava de simular um programa no rádio, que era a Rádio PRK30, né? E hoje eu tenho um podcast. E eu gostava de jogar o jogo que eu mais gostava de jogar, adivinha? Banco Imobiliário. E hoje, por coincidência só, eu tenho uns apartamentos Zen, né? E trazendo consciência. Então, eu fico muito feliz de pegar coisas que eram lá da minha criança, da minha infância, e poder hoje fazer isso e aplicar isso com consciência. Né? Com a dose extra de consciência aí. Então, tá mais do que validado esse método aí de conectar o Ikigai com os setênios, que foi realmente maravilhoso. Né? Então, gente, adorei, meu irmão. Maravilhoso, acho que tá no caminho certo. Esse é o caminho do sucesso consciente, né? E eu sinto que agora sim a gente pode trazer aí a nossa poeguia, né? Explica pro pessoal aí o que é uma poeguia e fica à vontade para poder trazer esse de papel aqui também, ó, tem aqui. Eu um pouquinho antes aqui da gente entrar, eu senti de preparar
que eu pensei, falei, nossa, e se eu decido canalizar ali na hora e o processo, às vezes, ele é um pouco mais lento? Eu falei assim, não vou honrar o tempo das pessoas Boa. aqui. E já vou... Então, enquanto a gente estava nos ajustes finais ali, eu me concentrei um pouquinho, escrevi e vou explicar primeiro o que é a poeguia. A poeguia são textos poéticos, que às vezes vêm em formato de poema, às vezes vêm em formato de poesia, ou às vezes vem como uma dissertação. E ela vem para nos guiar para uma aproximação da nossa melhor versão, dos nossos melhores caminhos. E a egrégora que se apresenta no momento em que eu estou canalizando é a egrégora dos guias de quem vai escutar. Mas como é que eu sei, ou como que os mentores, os guias sabem quem vai escutar? Aí essa resposta eu ainda não tenho. Aí é uma tecnologia muito avançada, né? Muito avançada. Aí eu diria que não é a IA. Aí eu diria que aí que é a inteligência espiritual, né? Então aí é avançado. Realmente é avançado. Eu já perguntei algumas vezes, não obtive resposta. Então, que a gente possa ser guiado aqui é a poeguia do sucesso consciente. E eu sempre convido as pessoas a fecharem os olhos, a tomarem algumas respirações profundas para entrar em estado de recepção. E se colocar num estado em que você esteja realmente recebendo uma mensagem dos seus guias, do seu eu superior, ou da inteligência superior que você preferir nomear. Sucesso consciente não nasce de repente, mas sim como um repente, que mesmo improvisado, foi muito bem treinado, para seu fluir não ser atrapalhado. Progresso que nasce de se libertar das ilusórias correntes. Sucesso que pulsa por ser coerente. Vive por ser consistente. Prospera pelos amáveis sonhos de gente como a gente. É se permitir acreditar que tudo já está disponível. Sucesso consciente é o universo dizendo: vem buscar o que é teu. Caminho errado é só aquele que não gera um novo aprendizado. O velho sucesso não precisa ser destruído, nem consertado. Só precisa ter seus caminhos e destinos reconsiderados. Não como uma incessante busca pelos comos, mas sim através do resgate de quem sempre fomos. Meu amigo, por isso te digo, verdadeiramente ao coração. Viva o sucesso consciente em expansão. Oi, Gratidão. que maravilhoso. Ainda rimou com o Clube da Transformação ainda no final. Maravilhoso, que bênção. Ai, que alegria, meu irmão, que alegria. Não havia forma melhor da gente fechar, né? Esse nosso primeiro podcast aqui dessa nova temporada, nessa primeira conexão aqui na nova sede do Clube da Transformação aqui em São Paulo. Agradeço demais, né, e honro, como eu te falei, a sua presença aí na minha vida. E estamos juntos. Conte comigo, conte com o Clube da Transformação. Esse espaço aqui, como eu falei, ele não fiz ele para mim, né? O clube é esse ponto de luz, né, aqui em Moema, que pretende ser esse canal, né, para levar essa mensagem para mais e mais pessoas, né? Então, inclusive, se você tiver interesse em trazer um conteúdo de consciência, locar esse espaço também, a gente também loca, né, para que você possa gravar podcasts, fazer de repente mini eventos também ao vivo. Dá para gravar aqui, é um estúdio quase que 360 graus, que dá para gravar da pirâmide, né, dá para fazer vários formatos. Entre em contato com a gente também, que a gente pode, né, verificar essa possibilidade aí também de locar esse espaço com consciência, né, através do sucesso consciente também. E a gente não tem aqui, como eu falei, Bubble Bliss, né? Mas eu proponho que a gente faça um brinde aqui
com o restinho da água que tem aqui também, que é a bebida sagrada. Em breve a gente vai ter aqui pra gente brindar nos próximos podcasts também. E antes de eu chamar a turma que tá aqui, que eles não vão escapar de aparecer aqui no final, eu queria abrir o espaço para você, se quiser, deixar uma última mensagem aqui de fechamento aqui desse nosso primeiro podcast. Sinto te agradecer. Agradecer a você, agradecer a todo mundo que faz parte desse projeto. É realmente muito lindo ver tudo isso sendo cocriado e cada vez mais bonito, né? Olha só como que... Ó, tô me olhando no retorno ali, tá muito luz bonito. Cinematográfica aqui agora, gente. Meu Deus do céu. Toda uma estrutura em prol de uma vocação muito bonita. Então, é um prazer gigantesco participar desse episódio, dessa nova fase, e também uma honra muito grande poder te ajudar com essa vocação tão linda, e deixo também a possibilidade de quem sentir no coração de exponenciar a sua voz, de colocar a sua vocação no mundo com consciência, com estratégia, com marketing, comunicação, trabalhando no digital com leveza. Fique à vontade para entrar em contato comigo através do Instagram, @fe.kairos, Kairos com K. E quero agradecer também as pessoas que estão aqui no estúdio, Lucas, Sol, a Júlia. Já chama eles aqui então. Então já cola aí. Venham. Mandaram uma energia tão boa aqui para esse foi episódio. Importante, hein, irmão? Nossa, se não fosse eles aqui hoje... preparativo aqui. Não que a gente não fosse dar conta, mas... né? Venham. Olha aí, que lindo. Alegria. Olha aí, ó. Olha lá, até ampliei a imagem pra gente. Ai, que lindo. Gratidão a vocês, viu? A presença de vocês foi muito importante aqui hoje. Sem vocês, a gente não teria conseguido, né? Do jeito que conseguimos. Né? Isso é sucesso consciente, é trabalhar em time, né? Em prol de um propósito maior. Querem falar alguma coisa? Cara, tô muito feliz, eu me diverti muito construindo isso tudo com vocês. Foi uma alegria. E tem refinamentos para fazer ainda, né? Só melhora. Só Sim, é isso aí. Vocês? Gratidão. Eu também só quero agradecer. Foi um dia super divertido também. Pra gente é uma honra também poder ver nascer pontos de luz em São Paulo, assim, no meio de São Paulo. E realmente parecia que a gente nem estava em São Paulo. Uma frequência super elevada. E eu acredito que é muito dessa construção desse campo, que não é só sobre esse espaço, né, dentro de São Paulo, mas do espaço que o Sucesso Consciente, o Clube da Transformação, ocupa nessa transformação planetária, né? Abençoamos esse projeto e abençoamos esses movimentos, novo ciclo. Tamo junto, irmão. Arroio. Gratidão a você que nos escutou aqui até agora e que esteve com a gente. Até a nossa próxima conexão do Sucesso Consciente. Arroio.